Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu... Caríssimos irmãos e irmãs, que bom vir ao teu encontro neste domingo, dia do Senhor. Iniciamos um novo ciclo, o ciclo AR, e nos traz para este ano o convite que a igreja nos faz é que meditemos a palavra a partir do evangelista Mateus. Comece, amados e amadas, o seu dia, esse primeiro domingo do Advento, vigiando os seus pensamentos, vigiando as suas emoções. E a melhor maneira de fazer isto é se colocando em estado de presença, se colocando no aqui e no agora, sem dispersar deste lugar, sem sair desse estado de presença. E a melhor maneira de fazer isto é respirando consciente. Inspire e acolhe esta paz de Deus. Inspire pelo nariz como se estivesse enchendo um balão. Sugue o ar em 3 vezes, em 4 vezes e libere em 4 vezes. Puxe o ar pelo nariz e solte também pelo nariz. Faça isto várias vezes e acolha o quanto é bom estar neste corpo. Amados e amadas, meditemos a liturgia da palavra deste domingo, onde acendemos a primeira vela deste caminho que somos chamados a realizar, não sozinhos, mas sempre na companhia magnífica de nosso bom Deus. O profeta Isaías nos acompanha também neste tempo. Começamos, portanto, com o chamado primeiro Isaías, onde ali o povo ainda não estava naquela condição que mais tarde estarão no exílio. Mas o povo ainda se encontra na sua terra, em alguns momentos dispersos. Mas o profeta convida este povo para que se volte ao Senhor, para acorrerem ao monte, ali estabelecido no ponto mais alto das colinas. Vamos subir ao monte, à casa de Deus Jacó. É ali no monte que o povo entendia que a sabedoria de Deus de fato nos alcançava. É do topo da montanha onde este povo são chamados a subirem, que de lá este povo recebe o conhecimento divino para lidar com as adversidades que mais tarde virão com força e poder. Mas o poder de Deus é muito maior do que simplesmente se deixar ser levado pelos descaminhos que a vida poderá apresentar. E finalmente o profeta convida o povo para que se desarmem, para que vá ao encontro de Deus na paz. Vinde todos da casa de Jacó e deixemos guiar pela luz de Deus. O convite é belíssimo, subir a montanha e ali ser alcançado por Deus, desarmar de tudo aquilo que nos prende a este mundo e assim deixar-se guiado por esta luz que nos invade. É o caminho do Messias, é o caminho da encarnação do Verbo que somos chamados logo nesse primeiro domingo a percorrer. O evangelho que nos é dado é de Mateus, capítulo 24,
versículos 37 ao 44. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria, e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, neste primeiro domingo do Advento do Senhor, nos apresenta a Igreja esse texto escatológico de Mateus, nesse chamado discurso escatológico. E aqui nós percebemos 2 grandes momentos. O primeiro momento é aquele da dispersão, onde o povo viviam as suas rotinas normais. Não diz que esse povo fazia algum tipo de mal. Diz apenas aquilo que era rotina na vida deles. Mas estavam tão acostumados à rotina que esqueceram de olhar para o centro, para dentro de si mesmo, de ver os sinais que Deus revelava por meio de Noé. Mas que o povo, por estar tão ligados à vida cotidiana, não se despertaram, mas viviam tão intensamente entregue a estas realidades do mundo, que as maravilhas de Deus ficaram em segundo plano. Como estamos nós? Estamos dando conta dos sinais que Deus tem mostrado? Ou estamos tão ocupados com as coisas do mundo que não há tempo para pensar na parousia? Não há tempo para pensar em alimentar a nossa espiritualidade. Como estamos investindo o nosso tempo? Conseguimos de fato viver intensamente a experiência em Deus? Ou estamos tão voltados para os nossos afazeres que Deus parece que não tem espaço em minha vida? Responda você. Que lugar tem Deus em sua vida? Estou vivendo esse tempo de dispersão, de afastamento, ou estou fazendo o caminho inverso? A segunda parte do texto, Jesus nos chama à vigilância. E como que se dá esta vigilância em que Jesus nos convida a realizar? Ele diz: ficai atento, porque não sabeis o dia em que virá o Senhor. Ora, se nós não sabemos o dia em que Ele virá, é porque precisamos estar sempre conectados. É porque precisamos estar sempre sintonizados. Sintonizar significa entrar na frequência. Sintonizar significa estar na mesma frequência de Deus. Será que nós estamos na mesma frequência de Deus?
Estar na mesma frequência de Deus significa também viver em estado de presença. Viver no aqui e no agora. Até agora, não encontro um outro caminho que me faça permanecer mais tempo no presente, senão por meio dos exercícios respiratórios que eu sempre te convido a fazer. Senão por meio da nossa meditação. Aproveite no advento para aprender a meditar. Aproveite nesse tempo do advento para viver esse caminho de volta para dentro de você. É isso que significa esse ficar atento, porque não sabeis o dia que virá o Filho do Homem, virá o Senhor. Por isso diz, termina o texto, ficai preparados, porque não sabeis em que hora, na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Exercite a tua mente, o teu coração. Faça com que esses dois mundos, razão e emoção, coração e mente, se torne um só mundo, se torne uma só realidade. Não existe outro caminho, senão esse viver nesse estado de presença, senão por meio da nossa respiração consciente. Paulo termina esta reflexão na carta aos Romanos, nos convidando a sair desse mundo do sono, ou seja, despertar do nosso sono, quando vivemos nessa letargia que o mundo apresenta, e passarmos de verdade para esta sintonia verdadeira com Deus. Despojar das ações maus das trevas e acessar o mundo da luz. Assumir esse estilo de vida baseado no Evangelho. Amados e amadas, uma palavrinha para esse domingo seria: vigiai. Vigiai não de maneira ansiosa e angustiosa, mas vigiar no sentido de estar sintonizado nesse estado de presença, nesta sintonia plena entre eu e Deus. Eis o segredo de saber esperar. Tenhamos um santo e abençoado advento do Senhor. Caminhemos juntos. Não esqueça de deixar seu like, de deixar seu comentário, de compartilhar esse conteúdo se ele fizer sentido para você. O que é bom nós compartilhamos, o que é bom nós queremos que outras pessoas conheçam e aprofundem. Se faz sentido para você este meu material que tenho o prazer de gravar todos os dias para você, divulgue. E vamos fazer assim o Evangelho chegar a mais pessoas. O bem precisa se tornar assim esse momento de divulgação para todos. E assim fazer com que o mal perca sua força. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre